Então, meninas, aqui eu não terminei esse desenho, mas eu resolvi colocar uma plaquinha com um nome. Então, o que eu faço? Já que eu vou acrescentar algo que eu não tinha previsto antes. Então, eu tenho alguns stencils e ao invés de eu fazer direto aqui, eu pego, passo para o papel e posiciono para ver se daria certo. Esse caso aqui, por exemplo, não vai dar certo. Vai ficar muito grande. Então, testei um outro aqui. Eu até errei a letra, mas isso é só um teste, tá? E achei que continuou grande. Daí, carimbei um outro alfabeto. Nesse tamanho aqui, acho que já ficou ideal. A minha ideia é colocar, né? Porque esse aqui vai ser um quadrinho. E colocar aqui como se fossem umas correntes saindo do bastidor. Então, acho que esse tamanho ficou legal. E é dessa forma que eu vou estar fazendo. Então, como eu já sei que ele vai ficar nessa posição aqui, eu vou aproveitar esse mesmo quadradinho, que é o tamanho que eu quero, e vou fazer aqui uma marcação como se fosse uma madeirinha. Essa vai ser a ideia aqui, sobrepor uma madeirinha aqui. Vou riscar novamente. Eu tô usando um lápis de cor mesmo, para que não atrapalhe a outra cor lá embaixo. Então, ele vai sobrepor. Então, aqui, eu vou pegar a minha tinta. Eu quero fazer um amadeirado. Então, mas primeiro eu vou trabalhar com uma cor clara para depois ir fazendo esses detalhes aqui de madeirinha. Então, a primeira cor que eu vou estar usando é o marfim. Eu vou usar o marfim porque aqui já está meio amarelado por baixo. Então, ele já vai meio que cobrir a paisagem que tá atrás. Eu vou fazer de uma maneira aleatória, só mesmo para marcar aqui onde vai ser a minha plaquinha. Pronto, aqui eu já marquei. Então, agora, como base, eu usei o marfim, agora eu vou começar a tonalizar. E para tonalizar, eu vou usar o camurça. Então, peguei aqui o diluente e camurça. Misturar aqui. E vou tonalizar a minha plaquinha. Lembrando que eu tô tendo que fazer uma força extra, porque esse desenho já recebeu uma pintura por baixo. Eu tô sobrepondo uma outra pintura. Ele não vai ficar grosseiro porque a pintura de baixo ela já está bem levinha. Que é uma técnica de aquarelado no tecido. Então, aqui eu já marquei e vou aguardar um pouco para ele poder dar uma secadinha. Aqui eu poderia até já ter começado, ao invés de começar com marfim, ter começado com o camurça. Mas se eu fizesse isso, eu não ia conseguir sentir como que a tinta ela estava sobrepondo. Por isso que eu gosto sempre de trabalhar das cores mais claras e eu vou tonalizando depois. Então, nesse caso, por exemplo, peguei aqui o rústico, uma pontinha de rústico e misturei nesse mesmo camurça e vou começar a fazer os rajados da minha
plaquinha de madeira. Aqui eu já começo aqui fazendo por baixo, nas extremidades, por cima. E eu vou fazer de uma maneira que vai dar movimento. Não vou fazer algo muito elaborado, porque depois, quando eu contornar, eu vou fazer mais detalhes nessa plaquinha. E lembrando também que eu vou estar colocando principalmente o nome. Então, essa parte aqui, eu não vou fazer muitos detalhes. Eu vou começar a fazer mais detalhes aqui nas laterais. Eu vou ampliar para você poder ver melhor. Aqui. E aqui eu vou começar a fazer uns detalhes amadeirados. Eu peguei mais da mistura de camurça com rústico e vou usar um pincel mais redondinho. E vou começar a fazer aqui alguns detalhes. Então, vou meio que contornando. Fazendo uma cor não muito escura. Porque se eu precisar modificar, então eu consigo fazer. Ó, aqui eu vou fazer um rajadinho. E vou sumindo aqui. Toda madeirinha tem, né? Como se fosse plaquinhas de madeira. Então, tem essas irregularidades que dão um charme. Aqui por cima. Lembrando que essa plaquinha aqui, eu não tenho referência nenhuma. Eu tô fazendo da minha cabeça mesmo. Que é bem simples. Aí aqui, se eu precisar, olha, eu consigo ajustar. Fazer do lado de cá também. Como se fosse a madeira. E depois eu vou realçar essas falhas na madeira. Eu vou fazer novamente com uma tonalidade mais escura e com um pincel mais fino. Aqui eu posso fazer uns rajadinhos, assim. Aleatórios. Vou limpar o pincel, eu consigo espalhar. E assim vai conseguindo fazer. Começa a aparecer a nossa plaquinha aqui. Ajustar. Aqui eu posso fazer ela mais saliente de um lado. Aqui também, ó, para dar um charminho. Aí, não ficar tão rígida ali, né? Faço assim. É muito gostoso fazer esse tipo de pintura com leveza. Aí, já apareceu mais, né? Eu vou escurecer agora aqui. Olha, com o rústico. Escurecer mais um pouquinho. Aqui tem diluente, tá? O diluente, o camurça com rústico e agora eu peguei mais rústico. Eu vou pegar agora um pincel mais fino.
Antes de usar o pincel mais fino, eu vou fazer uma marcação aqui, que é onde vai simular que tem uma cordinha prendendo de um lado e de outro. Então, eu vou fazer mais ou menos aqui, que vai ser como se fosse o furo na placa, de um lado e de outro. Aí, esses detalhes aqui são importantes. A gente está trabalhando aqui a mesma direção. Agora que eu marquei, para dar essa impressão de furo, eu vou fazer uma limpeza, ó, aqui. Depois dele seco, eu vou fazer, eu vou pintar o meio da cor do céu que tá lá atrás, porque aí vai dar essa impressão de que tem um furinho. Ó, aqui eu só tô retirando esse rústico que eu coloquei. Vou esperar secar um pouquinho, depois eu vou fazer aquele processo. Enquanto isso, eu vou colocar mais diluente, aquarela silk para amolecer essa tinta aqui. Essa onde está concentrado o rústico, ó. Vou até pegar mais um pouco. Peguei mais um pouquinho de rústico. Agora eu quero ele bem molinho, porque eu vou trabalhar com um pincel fininho. Então, eu vou diluir assim, diluir bem. Pegar esse pincel aqui, que é o 422/6. Ele é bem fininho, eu vou lavar ele. Tiro o excesso da água, ó. Puxo ele fininho. E giro aqui, ó. Coloco. Eu tô girando o pincel, ó. Girando e puxando para trás, ó. Giro e puxo. Isso faz com que a carga fique mais na pontinha, ó. E assim, ó, vou pegar mais um pouquinho. E vou começar a fazer uns detalhes, olha. Fazer uns detalhezinhos aqui na madeira. Lembrando que essa cor, depois que seca, ele dá uma clareada. Ó. Madeirinha de um lado. Se você tiver uma referência, né, uma imagem aí perto de você, aí você vai acompanhando a sua referência. Ó. Agora eu vou fazer aqui do outro lado. Deixa eu ajustar aqui. Aí. Aí. São as frechinhas. Esse pincel ele é muito bom porque eu consigo fazer traçadas longas com ele. E mais uma frechinha. Se por acaso você perceber que você fez e que ele ficou exagerado, coisa do tipo, é só você vir antes de secar e passar um pincel retirando o excesso. Por exemplo, vou pegar aqui um pincel limpo, ó, pincel limpo, e vou tirar esse excesso aqui, ó. O próprio pincel, ele já vai fazendo uma limpeza. É como se fosse uma borracha.
E vai dando um outro efeito aqui também da madeira desgastada, ó. Então, são vários métodos dentro da mesma técnica que você consegue resultados diferentes. Aqui acho que ficou um pouco forte, ó, vou tirar, olha lá, tirei e limpo, né? Ó. Aqui, se dependendo do que você for fazer, você pode até acrescentar uma outra tonalidade de madeira. Você pode usar o marrom, que vai ficar mais avermelhado. Mas aí você faz acompanhando o desenho que você já está fazendo. Aqui no meu caso, ele tá praticamente pronto. E eu já vou poder fazer os detalhes aí do nome. Olha aqui, eu peguei um azul bebê, tirar o excesso. E vou colocar aqui, lá dentro, para simular que essa parte aqui tem realmente um furinho, ó. Vou limpar o pincel. Eu tenho que deixar ele mais clarinho. Como tem uma cor por baixo, eu vou precisar estar repetindo isso aqui para que ele fique mais firme nessa cor aqui. Então, vou esperar, depois vou fazer novamente com uma cor mais clarinha. Só que eu vou esperar secar um pouquinho. Enquanto isso eu vou simular que a corda, ela tá passando aqui. Então, eu posso ou fazer uma corda e um nozinho, né? Eu posso também fazer uma argolinha, que também fica bom. Mas aí, então, eu prefiro fazer uma cordinha. Como que eu vou fazer? Vou colocar ela aqui, ó. Pegar a cor mais escura. E vou chegar até aqui. Fazer do outro lado também, ó. Fazer num formato de como se fosse uma vírgulazinha, ó. Aqui tá meio que um C e aqui tá como se fosse uma vírgula. Agora, eu vou fazer a parte de trás. Olha, eu vou continuar até aqui, ó. Pra dar a impressão de que ele tá saindo aqui. Muito bem. Aqui, eu vou simular que isso aqui é uma argola e daqui vai vir a cordinha. Eu usei logo a cor escura, porque daí eu consigo fazer o mecanismo da sobreposição da luz. Mas aí eu vou esperar ele secar.